Bem, moçada, então a gente hoje vai tratar do estudo da reta, né? Na aula anterior nós fizemos um estudo do ponto, né? Distância entre dois pontos, posições relativas, etc. Então hoje nós vamos estudar a reta, propriamente dito, né? Então vamos aí começar pela equação geral da reta, que é sempre da forma ax mais by mais c igual a zero. Toda vez que a gente pedir uma equação geral de uma determinada curva, reta, nós temos que estar com a equação igualada a zero, tá? Nunca se esqueçam disso. Bom, seja um ponto P, então, de coordenadas M e N, se AM mais BN mais C for igual a zero, significa que o ponto P é um ponto da reta R. O que eu fiz, então, na verdade? Substituir as coordenadas do ponto P, M e N na equação da reta. Então, o que nós fizemos? Substituímos, no lugar de x, a abscissa do ponto, que é M, e em y a ordenada do ponto, N. Se o resultado dessa conta for igual a zero, significa que o ponto pertence à reta. Ok? Se o resultado da conta não for igual a zero, substituindo as coordenadas do ponto na equação da reta, significa que o ponto não é um ponto da reta R. Não é isso? Então, como exemplo, uma equação de reta, x menos 3y mais 5 igual a zero, ela está na forma geral, e eu quero saber se o ponto P, 1, 2 pertence ou não a essa reta. Não é isso? Então, se eu substituir as coordenadas do ponto na equação da reta, ou seja, no lugar de x, então eu tenho a equação da reta, x menos 3y mais 5 igual a zero. Substituindo então o x por 1 e o y por 2, se o resultado dessa conta for zero, essa aqui vai ser uma sentença verdadeira, não é isso? Então 1 menos 6, menos 5, mais 5, realmente, zero. Uma sentença verdadeira significa que o ponto P pertence à reta R, ok? Já o ponto P, 2 menos 5, não vai pertencer à reta, porque substituindo as coordenadas do ponto na equação, então x valendo 2, menos 3 vezes o valor de y, menos 5, mais 5, vamos ver se isso aqui vai ser zero, né? Então eu tenho 2 mais 15, 17 mais 5, 22 igual a zero, isso aqui é falso. Significa que o ponto não pertence à reta R. Perfeito? Ok, moçada? Então tudo bem. Esse é o primeiro detalhe. Equação reduzida da reta, nós sabemos então que para obter a equação reduzida da reta, basta isolar y na equação geral. Não é verdade? Então, basicamente, nós temos uma equação geral que é da forma ax mais by mais c igual a zero. E o que eu vou fazer é isolar o y na equação geral, não é isso? Então, by é menos ax menos c. Ou seja, y é menos a sobre b x menos c sobre b. Daqui nós tiramos menos a sobre b como sendo o coeficiente angular da reta. E menos c sobre b como sendo o coeficiente linear da reta. Então nós temos y igual a mx mais q, apenas isolando o y na equação geral. Tudo bem? Então m, coeficiente angular da reta, e o nosso q, coeficiente linear. Ok? Lembrando sempre, então, que o coeficiente linear é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Ok? Coeficiente linear da reta. Se você observar a equação geral, da equação geral, então, você já determina menos c sobre b, coeficiente linear. Então, valor onde o gráfico intercepta o eixo y. Da equação geral, se você já fizer menos a sobre b, você tem o coeficiente angular da reta. E o que é o coeficiente angular de uma reta? Nada mais é que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido positivo do eixo, não é? Então, nós estamos sempre lembrando do seguinte. Está aqui a reta, o ângulo que me interessa é este ângulo, tomado do eixo x no seu sentido positivo, em sentido anti-horário, até encontrar a minha reta. Este é o ângulo que é a inclinação da reta. Não é? A gente sempre então diz o seguinte, não confunda a inclinação da reta com a sua declividade. A declividade de uma reta é o coeficiente angular dela, é a tangente desse ângulo. Perfeito? Então, se a reta é uma reta crescente, o coeficiente angular é um valor
positivo. Se a reta é decrescente, como essa daqui, e é este o ângulo que me interessa, essa é a inclinação da reta, a tangente de um ângulo obtuso é um valor negativo. Portanto, o coeficiente angular dessa reta é um valor negativo, que é a tangente desse ângulo. Tudo bem? Então tá lá, o coeficiente angular da reta é numericamente igual à tangente do ângulo formado com a reta e o eixo x. M, então, que é o nosso coeficiente angular, é a tangente de alfa, que é a abertura ou inclinação da reta. Perfeito, gente? Tudo bem até aí? Então, me perguntaram inclusive, né? Oh, Betão, mas eu quero saber o que é o coeficiente angular de uma reta. Hoje, o que é o coeficiente angular de uma reta? Tá lá. É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no seu sentido positivo. Ok? E sempre tomado em sentido anti-horário, do eixo até encontrar a reta. Perfeito? Tudo bem? Hã? Então, falamos. O coeficiente linear é a interseção da reta com o eixo y. Não é? É esse valor aqui, a interseção com o eixo y. Ok? Muito bem. Bom, aí vem então, né, o que nós chamamos de teoria angular, só para ratificar o que nós estamos falando, inclinação de uma reta. Então, olha lá. Chamamos de inclinação de uma reta R o ângulo que R forma com o eixo x. O ângulo é medido a partir do eixo x até a reta no sentido anti-horário. Perfeito, gente? Tá? Então não vamos tomar, né, esse ângulo de cá. É sempre do eixo x em sentido anti-horário. Essa é a inclinação da reta. Perfeito? Muito bem. O cálculo do coeficiente angular. Qual a primeira forma, então, de nós calcularmos o coeficiente angular de uma reta? Dada a sua inclinação. Dada a inclinação da reta, tangente daquele ângulo é o coeficiente angular. Mas eu posso ter dois pontos daquela reta. Se forem dados dois pontos da reta, eu preciso do coeficiente angular. Δy sobre Δx. Tudo bem? Mostramos isso bem. Então tá aqui, ó. Conheço os pontos A e B com as suas respectivas coordenadas. Se esse ângulo é alfa, esse aqui também é alfa, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo e esse são ângulos correspondentes. Então eles têm a mesma medida. E a tangente desse ângulo é cateto oposto, YB menos YA, dividido por cateto adjacente, XB menos XA. Então o coeficiente angular da reta R é dado por Δy sobre Δx. Ou seja, a diferença entre as ordenadas dos pontos dividido pela diferença entre as abscissas. Tudo bem, gente? Precisamos disso aí sempre na resolução dos exercícios, né? Então, duas formas básicas, três formas, né, nós já podemos falar. Primeiro, dada a inclinação, coeficiente angular é a tangente do ângulo. Dados dois pontos, Δy sobre Δx. E dada a equação geral da reta, o coeficiente angular é menos A sobre B. Essas três formas de calcular o coeficiente angular devem estar tranquilas na memória aí. Tudo bem? Tranquilizou? Joia. Bem, tá lá então. As possíveis posições de uma reta. A reta ela pode ser então horizontal. A reta y igual a 4. É uma reta horizontal. O ângulo que ela faz com o eixo x é 0 grau. Portanto, o coeficiente angular é a tangente de 0, que é 0. Correto, moçada? Tudo bem? Então a reta ela pode ser horizontal. O ângulo que me interessa, que é o ângulo que ela faz com o eixo x, é de 0 grau. E, portanto, o coeficiente angular é 0, que é a tangente de 0 grau. Tudo bem? A reta, então, como pode ser crescente, como nós falamos, então θ estar entre 0 e 90 graus, o coeficiente angular é um valor positivo. Tudo bem? Então, a tangente de um ângulo entre 0 e 90 graus é um valor positivo. Por essa equação, que é a equação reduzida, a gente observa um valor positivo para o coeficiente angular. Tudo bem? Outra vez, ó. Nem encostei, hein? Muito bem. Bom,
Depois, a reta pode ser uma reta vertical. Θ, que é o ângulo que ela faz com o eixo x, 90 graus. Tangente de 90 não existe. A tangente não está definida para o ângulo de 90 graus. Portanto, essa reta x igual a 6, ela não tem coeficiente angular. Por favor, né? Não vamos confundir não ter coeficiente angular com coeficiente angular 0. Perfeito? Tudo bem? Então essa reta aqui, que é uma reta vertical, o ângulo que ela faz com o eixo x é de 90 graus, ela não tem coeficiente angular. Perfeito? Tudo bem. Uma reta decrescente, o ângulo entre 90 e 180 graus, a tangente de um ângulo obtuso é um valor negativo. Portanto, como exemplo, olha lá, y igual a menos 3x mais 6, o coeficiente angular dessa reta é um valor negativo, menos 3. Tudo bem? Quanto vale o coeficiente linear dela? 6. É o valor onde ela intercepta o eixo y. Tudo bem? Alguma pergunta por enquanto? Não? Bom, como exemplo de determinação de equação da reta, nós temos aí encontrar os coeficientes angular e linear da reta R, que passa por A01 e B25. Bom, os alunos também têm a tendência de, ao pegar um exercício desse, querer desenhar o plano cartesiano, desenhar esses pontos, né? Mas a gente já percebeu que com o tempo, utilizando-se da teoria, a resolução fica muito mais rápida. Né? Você não precisa ficar desenhando os pontos, plano cartesiano, etc. Você vai deixando isso aí um pouquinho de lado. O que eu sei? Que quando eu tenho dois pontos, para que eu determine a equação da reta que passa por aqueles pontos, basta que eu tome um ponto genérico daquela reta para determinar a sua equação. Então foi o que nós fizemos. Pegamos os pontos 0, 1, os pontos A e B de coordenadas 0, 1, 2, 5 e acrescentamos um ponto genérico x, y. E montamos o quê, moçada? Quando é que o determinante é igual a 0? Onde é que nós utilizamos o determinante igual a 0? Quando os pontos estão alinhados. Então essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Que o determinante seja nulo. Então, na verdade, o que está acontecendo é justamente isso. Eu estou com o ponto A, 0, 1, estou com o ponto B, 2, 5, e tomei um ponto qualquer dessa reta, de coordenadas x, y, e montei justamente a condição de alinhamento desses 3 pontos. A condição de alinhamento de 3 pontos é que o determinante seja 0. Tudo bem? Fizemos isso então. Determinante igual a 0. Lembrando então, né, como foi feita aquela continha lá, tomamos os pontos 0, 1, 2, 5, x, y, 0, 1, igual a 0. Como é que se faz esse produto então, né, moçada? 0 vezes 5, 2y, x vezes 1, x. Então, nesse sentido, a gente mantém o sinal do produto. Zerou, 2 vezes y, então nós temos 2y mais x. Em sentido contrário, nós vamos ter nós vamos trocar, então, o sinal do resultado. 1 vezes 2, então, menos 2, menos 5x, e aqui zerou. Então, nós queremos que isso aqui seja igual a 0. Perfeito? Daqui nós chegamos em, confere lá, bate. 2, mais x, né? Menos 5x, menos 4x, certo? Mais 2y, menos 2, igual a 0. Bom, eu não vou dizer para vocês que você possa deixar o resultado ou a equação como sendo essa. Mas nós estamos acostumados, então, né? E é praxe deixar-se o coeficiente de x um valor o quê? Positivo e o menor possível. Todos esses coeficientes aqui são divisíveis por 2. Então, nós vamos dividir toda a equação por menos 2. Então, nós vamos ter 2x menos y mais 1 igual a 0. Tudo bem? Como você está vendo lá. Bem,
De posse da equação geral da reta, como nós falamos, nós podemos determinar o seu coeficiente angular, menos A sobre B. Então, o coeficiente angular dessa reta é 2. Tudo bem? Bom, como é que eu poderia ter escrito essa mesma equação 2x menos y mais 1 igual a 0? Eu poderia muito bem isolar o y para obter a equação reduzida. Ok? Então, isolando o y nessa equação, que é a equação geral, você vai ter que y igual a 2x mais 1. E como eu havia dito, na equação reduzida, você já determina direto o coeficiente angular 2 e o coeficiente linear igual a 1. Tudo certo? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Alguns exemplos, então, aí de retas. Y igual a 3x, y igual a 2x, y igual a x. A primeira reta, y igual a 3x, ela tem coeficiente angular 3, como você está vendo. Y igual a mx. Você observa que o q é igual a quanto, hein? 0. Então, são todas retas que passam pela origem. Y igual a 2x, coeficiente angular 2. Y igual a x, coeficiente angular 1. Ângulo de 45 graus. Aliás, essa reta y igual a x é a famosa bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela passa pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante. Ângulo de 45 graus, evidentemente, né? Se você observar essa reta, ela passa aqui pelo ponto 1, 1. Se você tomar a tangente desse ângulo, vai ser o cateto oposto, por exemplo, 1 dividido por 1. 1. Qual é o arco ou qual é o ângulo cuja tangente vale 1? 45 graus. Então, por isso que justamente ela é a bissetriz do quadrante, né? Do quadrante do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Então, ela divide o ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Tudo bem? Bom, em todas as retas, o coeficiente linear, então, ponto de interseção com o eixo das ordenadas, né? Que é o eixo y, é 0. Então, Q igual a 0. Tudo bem? Ratificando o que nós tínhamos falado. Muito bem. A equação segmentária da reta. Uma equação também muito importante. E quando é que essa equação é utilizada? Quando nós temos um gráfico e as suas interseções com os eixos. Correto? E por que ela é chamada de segmentária? Porque ao interceptar os eixos, nós formamos segmentos. Então nós vamos chamar a interseção da reta com o eixo x, o valor aqui, P. Ok? O ponto também P. A interseção da reta com o eixo y, nós vamos chamar de Q, esse Q minúsculo. Tá? E o ponto, um Q maiúsculo. Portanto, aquele ponto lá é o ponto P0 e esse ponto aqui, 0Q. Ok? Também utilizando a condição de alinhamento de 3 pontos e pegando um ponto genérico dessa reta, nós chegamos à equação segmentária da reta, x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Algumas observações devem ser sempre feitas em relação a essa equação. Primeiro, observe o seguinte. A interseção com o eixo x se faz justamente no valor P. A interseção com o eixo y se faz em Q. Pergunto para vocês, uma reta que seja paralela a algum dos eixos coordenados tem equação segmentária? Uma reta paralela ao eixo x vai ter equação segmentária? Não. Não forma os segmentos. Uma reta paralela ao eixo y não tem segmentária. Uma equação que passa pela origem tem segmentária? Também não. Para que eu tenha uma equação segmentária, a reta precisa interceptar os eixos. Ela pode ser crescente ou decrescente, não importa. Interceptar os eixos, porque eu tenho que formar segmentos. Tudo bem? Ok? Então, uma reta que seja paralela a qualquer um dos eixos, ou uma reta que passe pela origem, não tem equação segmentária. Tudo bem? Observações importantes.
o coeficiente de x como o coeficiente de y devem ser sempre iguais a 1. Depois, o sinal entre as frações sempre positivo. E, depois do sinal de igual, sempre 1. Então, a equação segmentária tem sempre esse formato. Tudo bem? Ok? Bom, então dizemos que esta equação é a equação segmentária da reta R. Observação, então, os denominadores de x e y na equação segmentária são, respectivamente, a abscissa do ponto, onde R intercepta o eixo x, e a ordenada do ponto, onde R intercepta o eixo y. Tudo certo? Se eu quiser determinar, a partir da segmentária, a equação geral da reta, o que eu devo fazer, hein? Hã? Eu tenho a equação segmentária de uma reta. X sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1. Eu sei que essa reta intercepta o eixo x no valor 3, intercepta o eixo y no valor 4, mas eu estou querendo a equação geral dessa reta, por exemplo. O que nós devemos fazer? Vamos tirar o MMC. Tudo bem? 12. Dividido por 3, 4 vezes x, 4x. Dividido por 4, 3 vezes y, 3y. 12. Está lá. Então, a equação da reta, 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Equação geral da reta. Então, basta que se tire o MMC, né, dada a equação segmentária da reta. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Ok. Alguns exemplos aí, né, de equação segmentária. Nessa figura aqui, então, nós temos a interseção da reta com o eixo x no valor 4, então x sobre 4. A interseção da reta no eixo y no valor 2, y sobre 2, igual a 1. Perfeito? Nesse segundo exemplo, observe que a reta intercepta o eixo x no valor menos 5. Então, x sobre menos 5, aquela observação que nós fizemos então sobre o coeficiente de x, né, aqui, sempre positivo. Então, x sobre menos 5 mais y sobre 3 igual a 1. Correto? Tudo certo? Tudo bem. Oi? O ângulo, sim, aqui. Esse é o ângulo que me interessa. Ele é um ângulo agudo. A reta é crescente. Isso, normal, normal. Tá? Muito bem. A equação fundamental da reta. Muito importante essa equação. Tanto é que ela é chamada de fundamental. Como é que eu utilizo e quando, né, utilizar a equação fundamental? Observe bem. Quando eu tenho, então, dois pontos de uma determinada reta, para determinar sua equação, o que nós fazemos? Pegamos um ponto genérico, condição de alinhamento, determinante igual a 0. E se eu tenho agora um ponto apenas e o seu coeficiente angular? É isso que vai me interessar. Eu conheço da reta agora um ponto e o coeficiente angular dela, ou seja, a sua inclinação. Como determinar a equação da reta? Isto, é exatamente isso. Então, a situação que nós temos agora é essa. Eu conheço da reta a sua inclinação e conheço um ponto por onde ela passa. Isso é o que eu conheço da reta. A sua inclinação e um ponto por onde ela passa. E eu preciso determinar a equação dessa reta.
como sempre, o que nós fazemos? Pegamos um ponto qualquer dessa reta, um ponto genérico da reta, de coordenadas xy. Está lá. E novamente, faremos uso de um triângulo retângulo. Não é isso? Se este ângulo é alfa, este ângulo é alfa. O coeficiente angular da reta é o que, hein, moçada? A tangente daquele ângulo lá. Nós sabemos. E o que é a tangente desse ângulo, hein? É o cateto oposto. Quanto vale? Y menos y0. Me dá esse valor. Dividido pelo cateto adjacente, que vale yx menos x0. Dessa multiplicaçãozinha, nós temos, e considerando o MR como sendo um M qualquer, né, de uma reta, nós temos que y menos y0 é M que multiplica x menos x0. Tudo bem? Então, essa equação é utilizada quando nós conhecemos a inclinação da reta, portanto, o seu coeficiente angular, conhecido, e um ponto por onde ela passa. Equação fundamental. Tudo certo? Se eu tiver 2 pontos, eu posso também, de qualquer forma, se eu tiver 2 pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta, ΔY sobre ΔX. E utilizando qualquer um deles, eu jogo na fundamental. Tudo bem? Mas a gente costuma, se eu tenho 2 pontos, eu já jogo direto no determinante, porque eu já obtenho a equação da reta, né? Bem rapidinho também. Não importa. Você passa de uma para outra, fundamental para reduzida, da reduzida para fundamental. É só um jogo algébrico ali. Tá? Tudo bem? Então, olha lá, conhecidos um ponto da reta de coordenadas, não apareceu? Ah, ficou deslocado. x0, y0, e o seu coeficiente angular, m, utilizamos a equação fundamental. Y menos y0 é m, x menos x0. Para determinarmos, então, a equação dessa reta. Tudo bem? Tudo certo? Ok. Bom, algumas posições particulares da reta, só para a gente aí, né, estar lembrando. Uma reta de equação x igual a k. Então, nós temos aqui x igual a menos 2, como a gente até viu, x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a 2, e para um k qualquer, x igual a k. E a reta x igual a 0, hein? Quem é a reta x igual a 0? É o eixo y. É o eixo y. É a reta x igual a 0. Muito bem. Depois, as retas do tipo y igual a k. Y igual a 2, y igual a 1, y igual a menos 1, e para um k qualquer, y igual a k. Qual é a reta y igual a 0? É o próprio eixo x. É a reta y igual a 0. Tudo bem? Ok. Propriedades dos coeficientes angulares. Então, agora, nós temos algo com maior volume, né, de utilização nos exercícios. Então, a gente precisa ficar bem atento agora às particularidades, né, das questões, sobre a questão das retas paralelas e das retas também perpendiculares. Tudo bem? Bom, acho que uma coisa é bem certa quando as retas são paralelas. Elas têm que ter a mesma inclinação. Alguma dúvida sobre isso? Porque se nós tivermos uma inclinaçãozinha diferente, as retas vão concorrer para um ponto. Elas vão ser concorrentes. Então, duas retas que são paralelas têm a mesma inclinação. E associado à inclinação de uma reta, eu tenho o seu coeficiente angular. Portanto, duas retas que são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, se R é paralela a S, implica que MR, que é o coeficiente angular de R, igual ao coeficiente angular da reta S. Tudo bem? Então, primeira coisa, retas paralelas, primeira coisa que vem à cabeça é mesmo coeficiente angular.
Tudo bem? Tudo certo? Ok. Depois, nós temos as retas chamadas de perpendiculares. Vocês sabem que perpendicularismo é um caso de concorrência. Não é isso? Então nós temos ali que as retas R e S são perpendiculares. Duas retas que são perpendiculares, elas têm o produto dos coeficientes angulares igual a menos 1. Tudo bem? Isso aí não pode ser esquecido. Então, retas paralelas, mesmo coeficiente angular. Retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares igual a menos 1. Ou você pode estar falando também que duas retas, quando são perpendiculares, R perpendicular a S, o coeficiente angular de uma delas é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra reta. Certo? Então, MR vezes MS igual a menos 1, ou que MR, que é o coeficiente angular de uma delas, é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra reta, que é a reta S. Tudo bem? Ok? Bem, associado à questão do paralelismo e do perpendicularismo, nós temos o feixe de paralelas e o feixe de perpendiculares. O que é isso? Se eu tenho uma reta R, x mais 2y mais 4 igual a 0. Quantas retas paralelas eu posso traçar tendo essa reta? Infinitas retas. Concorda? Eu tenho infinitas retas paralelas a essa reta. Todas essas infinitas retas paralelas a essa reta formam o que eu chamo de um feixe de paralelas. E esse feixe de paralelas pode ser escrito como, Nakamura? X mais 2y mais k igual a 0. Toda vez que eu substituo o k por um determinado número, eu vou estar obtendo uma reta paralela a essa reta. E por quê, hein? O coeficiente angular não é dado por menos a sobre b? Observe que o a e o b são iguais. Podem ser proporcionais? Com certeza. A reta, então, observe, 3x mais 6y mais k igual a 0. Essas retas também formam um feixe de paralelas com aquela? Com certeza. Observe que o coeficiente angular dessa reta é dado por menos a sobre b, menos meio. O coeficiente angular desse feixe, né, é dado também por menos a sobre b, menos 3 dividido por 6, que também é menos meio. Então eu posso ter a proporcionalidade a e b, entre a e b. Tudo certo? Então essas retas formam o que nós chamamos de um feixe de paralelas. Tudo bem? Ok? Entendido? No perpendicularismo, nós vamos ter algo semelhante. Observe. Essa mesma reta R, x mais 2y mais 4 igual a 0. E eu quero agora descrever o feixe de perpendiculares a ela. Observe isso. Observe que o coeficiente angular da reta R é menos 1 sobre 2, que é menos a sobre b. O coeficiente angular de uma reta S perpendicular à reta R deverá ser o oposto do inverso desse. Ou seja, ele deverá ser 2. Por quê? Menos meio vezes 2, menos 1. O produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1. De forma geral, observe só comigo. AX mais BY mais C igual a 0. Uma reta qualquer na sua forma geral. O coeficiente angular dessa reta é menos A sobre B. Concorda? Uma reta que seja perpendicular a ela, o produto dos coeficientes angulares, suponha que essa aqui seja uma reta R qualquer,
uma reta S perpendicular à reta R. O coeficiente angular dessa reta, S, vezes o coeficiente angular da reta R, tem que ser igual a quanto? Menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da reta S é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R, que é menos A sobre B. Menos 1 dividido por menos A sobre B é justamente B sobre A. Ou seja, se o coeficiente angular de uma reta é menos A sobre B, o coeficiente angular da reta perpendicular a ela deverá ser o oposto do inverso daquele coeficiente angular. E é baseado nisso que nós construímos o feixe de perpendiculares. Então, um feixe de perpendiculares a essa reta, feixe de perpendiculares a essa reta, vai ser do tipo, observe, aqui estão os coeficientes, A, B e aqui o nosso famoso C. Mas eu sei que, para determinação do coeficiente angular, nós temos que ter o A e o B em mente. Muito bem. O B vai virar quem, hein, moçada? A. E o A, B. E eu vou ter que fazer o oposto de um deles. Observe, o B vale 2. Se eu fizer o oposto dele, eu vou ter menos 2. E é praxe nós costumeiramente deixarmos o quê? O coeficiente de x positivo. Então eu vou manter o 2x. Perfeito? Então B é o meu A. E o que é A vai virar o quê? B, só que com o sinal oposto, porque eu vou fazer o oposto agora do A. Então menos y mais um k igual a 0. Esse é um feixe de perpendiculares. Porque dada uma reta, quantas perpendiculares eu posso traçar àquela reta? Infinitas. Mas evidentemente, se eu pedir para você uma perpendicular a essa reta, que passe, por exemplo, pelo ponto 2, 4, ela é única. Concorda comigo? Dada uma reta, eu traço infinitas perpendiculares a ela. Mas uma delas é perpendicular e vai passar pelo ponto 2, 4. Como é que eu determino essa reta que é perpendicular àquela e que passa pelo ponto 2, 4? O ponto 2, 4 não é um ponto qualquer da reta? Então basta que eu substitua o x por 2 e o y por 4. E eu vou ter a reta que eu desejo. 2 vezes 2, menos 4, mais k igual a 0. 4 menos 4, 0. Então k igual a 0. Portanto, a reta é a reta 2x menos y igual a 0. Ou y igual a 2x, né? Como queiram, através da reduzida. Tudo bem? O produto dos coeficientes angulares, você se lembra da nossa demonstração? Ela envolve o trabalho com aqueles ângulos. Né? Em sala a gente até demonstrou isso. É uma demonstração um pouco demorada. Mas na verdade, então, nós vamos trabalhar com a tangente. Né? Você sabe que αS, que é aquele ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes. Né? Então, basicamente, vocês estão copiando aqui alguma coisa, gente? Ou não? Não, né? Então, basicamente, nós temos o seguinte. Foi feito o seguinte. Posso apagar aqui? Não? Eu deixo. Tá, aqui pode ou não? Pode? Basicamente, nós temos o seguinte. Alfa, como sendo um ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes. Se αS é αR mais 90 graus, significa que a tangente de αS é a tangente de αR mais 90 graus. Tudo bem? A tangente de αS nos dá o quê? Nos fornece o quê? O coeficiente angular αR. Nos dá o coeficiente angular da reta R. Tudo bem? αS é αR mais 90 graus. A tangente de αS é tangente de αR mais 90 graus. A tangente de αS nos fornece o coeficiente angular de quem? Da reta S.
E nós vimos que a tangente de α mais 90, lá da trigonometria, isso aqui é menos a cotangente de αr. Certo? A tangente de α mais 90, na trigonometria, é menos a cotangente de αr. Ok? Porque não me interessa αr mais 90. Eu preciso de uma relação entre os coeficientes angulares dessas duas retas que são perpendiculares. Não é? Como eu tinha lá no paralelismo, observando o paralelismo das retas, os coeficientes angulares são iguais. No perpendicularismo, qual a relação entre os coeficientes angulares? Então não me interessa a tangente de α mais 90. Isso não me dá nada sobre o coeficiente angular da reta. Mas pela trigonometria, a tangente de αr mais 90 é menos a cotangente de αr. Ou seja, isso aqui é menos 1 sobre a tangente de αr. Agora sim, ms, então, é, na verdade, menos 1 sobre a tangente de αr, é o coeficiente angular da reta R. Portanto, o produto dos coeficientes angulares, mr vezes ms, tem que ser igual a menos 1. Correto? Tá lá. No feixe, então, pelo que nós vimos, até apaguei, quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas tem que ser o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Então, o que é A vai ser o B na outra, o que é B vai ser o A na outra, e eu vou ter que trocar o sinal, porque é o oposto do inverso. Então, nós vamos ter o B vale 2, ele vai se transformar no A, tá? Justamente por aquela troca que nós vimos dos coeficientes, né? Bom, eu só não vou trocar o sinal aqui porque é praxe colocar-se o coeficiente de x positivo. Só por isso. Mas em compensação eu vou ter que trocar o A que vai virar o B, eu troquei o sinal dele. Se ele é 1, ele vira menos 1. Mais um K, porque isso vai me dar o feixe de perpendiculares. Tudo bem? Ok? Na figura abaixo temos 4 retas. R paralela a S, T paralela a U, cujas equações são então y igual a m1x mais n1, a reta S, y igual a m2x mais n2, T, m3x mais n3, U, m4x mais n4. O que nós podemos concluir? Se vocês quiserem estar utilizando uma folha, tá, para poder fazer esse e os outros exercícios. Mas esse aqui, a conclusão é bem rápida, né? Vamos dar uma olhadinha? Vamos concluir juntos, então. Bem, R paralela a S. Tudo bem. O coeficiente angular de R é menos 1. O coeficiente angular de S, M2. Se elas são paralelas, o coeficiente angular de 1 tem que ser igual ao coeficiente angular de 2. Ótimo. Mas observe, N1 e N2 são os coeficientes lineares. E são os valores onde os gráficos interceptam o eixo Y. Vamos verificar. N1 é o coeficiente linear da reta R. Ele está dizendo para mim que na alternativa A, esse coeficiente linear é negativo. Ele é negativo da reta R, o N1. O N1 é justamente esse valor, onde o gráfico intercepta o eixo Y. Portanto, N1 é o quê? Positivo e não negativo. Vamos lá. M1 igual a M2, perfeito, os coeficientes angulares são iguais. E ele está dizendo que o coeficiente linear da reta S, que é o N2, é um valor negativo. Tá perfeito? Justo. Está lá a reta S, o coeficiente linear, que é a interseção da reta com o eixo Y, é um valor negativo. Portanto, a alternativa B é a perfeita. Tudo certo? Isso aí foi para reafirmar a questão do paralelismo, né, dos coeficientes angulares e, portanto, dos coeficientes lineares. Ok? Vamos lá. A reta T, segundo exercício, passa pela interseção das retas 2x menos y igual a menos 2, x mais y igual a 11, e é paralela à reta que passa por esses pontos aí. Pois não. Primeira coisa, então, dentro da analítica, moçada, é entender o exercício, tá? Se você não entende, faça o desenho, ok? Então, olha lá, a reta T
passa pela interseção das retas 2x menos y menos 2, igual a menos 2, x mais y igual a 11, e ela é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Entendido? Depois, a interseção da reta T com o eixo y é o ponto. Então, nós estamos precisando aí de um conhecimento vasto aí, né, sobre os procedimentos. Primeiro, ele está dizendo que essa reta T passa pela interseção daquelas duas retas. Isso é algo muito importante. Eu tenho as retas, então, 2x menos y igual a menos 2, e a reta x mais y igual a 11. E a reta T passa pela interseção dessas duas retas. Como é que eu determino a interseção entre duas retas, moçada? Já vimos e já fizemos bastante sobre isso. Basta resolver o sistema composto pelas equações das retas. Concorda? Até já discutimos bem isso. Se ao resolver o sistema composto pelas equações das retas, eu obtiver uma solução única, significa que aquela solução única é um par ordenado que satisfaz as duas retas. Concorda? Portanto, solução única, as retas vão ser concorrentes. Perfeito? Então, resolveu o sisteminha. O sistema é possível e determinado. Solução única. Significa que as retas são concorrentes naquele ponto que é a solução. Resolveu o sistema. O sistema é impossível. Significa que as retas são paralelas. Não é o caso. Resolveu o sistema. Encontrou que o sistema é possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Significa que as retas são coincidentes. Elas são a mesma reta. Aí, os coeficientes aqui simplesmente seriam a multiplicação por um determinado número. Tá? Então, por exemplo, a reta x mais 3y igual a 4 e a reta 3x mais 9y igual a 12, dá uma observada. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Essas retas são a mesma. Elas são paralelas e coincidentes. Não é o caso. Ele está dizendo que a reta T passa pela interseção das duas retas. Se eu resolver, então, o sisteminha composto pelas equações das retas, eu vou encontrar um ponto. E esse ponto é por onde passa a reta T. Tudo bem? Vamos resolver, então, o sistema? Bom, ele está muito tranquilo de ser resolvido, não está? Pelo método da adição, nós temos que 3x igual a 9, x igual a 3. Substituindo em qualquer uma das equações, 3 mais y igual a 11, y igual a 8. Portanto, o ponto por onde passa a reta T, que é a interseção das duas retas aqui, é o ponto 3, 8. Então, esse ponto 3, 8 é um ponto que pertence à reta T. Tudo bem? Ótimo. Bom, mas um ponto só não é suficiente para que eu determine a equação da reta T. Concorda? Eu preciso de algo mais. Bem, ele está me dizendo que essa reta T é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Bom, qual é a tendência imediata dos alunos? É determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Essa é uma tendência imediata dos alunos. Por quê? Opa, eu tenho a reta T que passa por um determinado ponto. Olha o que é o pensamento. Eu tenho a reta T que passa, eu já vi, pelo ponto 3, 8. E essa reta T, ela é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. A tendência imediata de qualquer pessoa é determinar a equação da reta que passa por A e B,
determinar o seu coeficiente angular a partir da reta, concluir sobre o coeficiente angular da reta T, que vai ser o mesmo, por quê? Porque elas são paralelas, e a partir disso, tendo o coeficiente angular da reta T e um ponto por onde ela passa, aplicar a fundamental. Mas nós não precisamos disso tudo. Exatamente. Eu não preciso da equação da reta que passa por A e B. Basta que eu determine o seu coeficiente angular. Coeficiente angular da reta B, dados 2 pontos, comentamos, delta y sobre delta x. Olha lá. Vamos fazer? Delta y, moçada. Então, diferença entre as ordenadas dos pontos A e B. Então, vamos lá. 1 menos 2 é diferença entre as ordenadas. Diferença entre as abscissas. Então, o coeficiente angular da reta AB vai ser 1 mais 2, 3. 1 menos 2, menos 1. O coeficiente angular da reta AB é menos 3. Se eu tenho o coeficiente angular da reta AB, eu tenho o coeficiente angular da reta T, porque elas são paralelas. Então, como T paralela a AB, implica que o coeficiente angular da reta T é igual ao coeficiente angular da reta AB, que, portanto, é menos 3. Tudo certo? De posse do coeficiente angular da reta T e um ponto por onde ela passa, que é o ponto I, 3, 8, basta que nós apliquemos a equação fundamental. Tudo bem? Certo, Nakamura? Coeficiente angular, menos 3. Um ponto por onde ela passa, 3, 8. Mas veja, direto já na fórmula, né? Esse aqui é o meu x0 e esse aqui é o meu y0. Um ponto por onde ela passa e o seu coeficiente angular, tá? Então nós temos y menos y0 é mx menos x0, que é o 3. Ou seja, bom, depois ele está pedindo outra questão lá, tudo bem. Y é igual, ou y menos 8 é menos 3x mais 9. Ou y é menos 3x mais 9, 8, 17. Tudo bem? Obtivemos então a equação reduzida da reta. Tá? Podia ter sido a equação geral, né? Equação segmentária, do jeito que você quisesse, não importa. Só que agora ele está pedindo a interseção da reta T com o eixo Y é o ponto. Bom, como é que se dá a interseção de uma reta com o eixo Y? Bom, aqui já está evidente, não está? Por que está evidente? Porque eu já tenho quem? A equação reduzida. E na equação reduzida, esse valor aqui quem é? O coeficiente linear, que é justamente a interseção da reta com o eixo Y. Portanto, o ponto é o ponto 0, 17. Certo, Isabela? Porque é um ponto. Porque é um ponto. Ele pediu a interseção da reta T com o eixo Y é o ponto. Então, a reta intercepta o eixo Y no valor 17. Mas o ponto é um ponto que tem a abscissa nula. Então, é o ponto 0, 17. É a mesma coisa que se faz. Como é que, dada uma equação de reta, eu determino a interseção com o eixo Y? Ué, basta fazer x igual a 0. Se você fizer x igual a 0 aqui, joga 0 aqui. Y igual a 17, ou seja, 0, 17. Pois é, porque a equação reduzida, ela é um formato, ela é mx mais q. Eu não tenho q, na verdade. Q é um ponto, é o coeficiente, é linear da reta. É a interseção da reta com o eixo, o quê? Y, né? E m é o coeficiente angular. Então, é diferente.
É diferente. Aqui eu tenho um ponto que eu conheço, que foram aqueles x0 e y0 que nós mostramos lá, e o coeficiente angular da reta. Então, realmente, é a equação fundamental, tá? Tem que ter cuidado para não confundir. Tudo certo? Alguma pergunta, gente? Hein? Ok? Isabela, tudo bem? Bom. O gráfico da equação, Betão, mas isso não está no nosso contexto, não. Ao quadrado. Mas eu acho que olhou para a questão, você tem que começar a trabalhar. Não é? O gráfico da equação y é igual a x mais 2 ao quadrado sobre 16 menos x menos 2 ao quadrado sobre 16 é uma reta R. Poxa. A equação da reta perpendicular a R, que passa pelo ponto 1, 4, é. Bom, eu acho que começa a coçar o cérebro de vontade de mexer naqueles produtos notáveis, não? Não? Bom, alguma coisa você tem que fazer. Não, você vê que o denominador é o mesmo, você pode manter o denominador 16 e resolver cada um deles. Isso. Não. Tem uma subtração lá, resolve cada um deles. Né? Vê aí rapidinho o que você vai obter, só alguém que esteja duvidando que aquilo ali é uma reta. Posso apagar a resolução desse exercício? Chegou? Cuidado que se costuma cometer um erro aí gravíssimo nessa primeira parte do problema, hein? Hum? 2x? Mais alguém encontrou? Vamos ver? Desenvolvendo esse produto notável, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Já vou aplicar o sinal de menos, ou podemos deixar um parêntese, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Tá lá. Y é x ao quadrado mais 4x mais 4, menos x ao quadrado mais 4x menos 4 sobre 16. Quais os dois erros que vocês acham que as pessoas cometem aqui? Dois principais, não? Quais? O menos. O esquecimento do menos aqui, na verdade, na resolução desse quadrado. E depois eles desaparecem com 16. Não sei por quê. Né? Somem realmente com o denominador da fração. Não sei o que acontece com ele. X ao quadrado menos x ao quadrado. Depois, mais 4 menos 4. Então, y é 4x mais 4x, 8x. Tudo isso sobre 16. Isso aqui pode ser escrito como y igual a x sobre 2. Tudo bem? Ou, se você quiser, x igual a 2y, ou x menos 2y igual a 0. Tanto faz. Tudo bem? Essa é a equação reduzida da reta. O que ele está pretendendo aqui? A equação da reta perpendicular a essa, tá? Que passa pelo ponto 1, 4. Então, já obtivemos a equação de R.
Essa daqui. Y é igual a x sobre 2. Nós desejamos uma reta que seja perpendicular a ela e que passe pelo ponto 1, 4. Primeiro, qual é o coeficiente angular dessa reta, hein, gente? Qual é o coeficiente angular da reta, R? Puxa. Essa aqui já não é equação reduzida? Hã? Preciso disso tudo? Meio. Se fosse y igual a 2x, ninguém duvidaria, né? Nossa, tranquilo. Y igual a 2x. Qual é o coeficiente angular dessa reta? 2. Vimos, inclusive, vários exemplos lá daquelas retas que passavam pela origem, né? A nossa função linear. Essa daqui, meio. Coeficiente angular da reta R. Meio. Tudo bem? Eu quero uma reta que seja perpendicular a ela. Uma reta que seja perpendicular a ela, vou chamar essa reta de S, tá? Deixa eu continuar de cá. S perpendicular a R implica que o coeficiente angular de S é o oposto do inverso do coeficiente angular de R. Ou seja, menos 1 dividido por meio, moçada, quanto é? Hã? Menos 2. Tudo bem? O coeficiente angular de R é meio. O coeficiente angular de S é menos 2. E realmente, se você multiplicar meio por menos 2, que é o produto dos coeficientes angulares, vai ser igual a menos 1. Né? Característica das retas que são perpendiculares. Tudo bem. O que eu conheço então agora da reta S, hein? Conheço o seu coeficiente angular e um ponto por onde ela passa, que é o ponto 1, 4. O que eu aplico? Hein? Equação fundamental. Vamos lá? Y menos y0 é mx menos x0, que é 1. Ou seja, y menos 4 é menos 2x mais 2. O formato das alternativas está na equação reduzida. Então, y igual a menos 2x mais 6. Ok? Portanto, letra B. Opa, pois não. Esse tipo de exercício é aquilo que a gente sempre fala. Quanto mais você avança na analítica, evidentemente que mais conhecimento você tem, só que quando nós chegarmos nas cônicas, em que as variáveis, pelo menos uma delas, vai estar elevada ao quadrado, aí o aluno pega um exercício desse, veja algo elevado ao quadrado, ele já relaciona com circunferência, com hipérbole, com parábola, com elipse. Então a tendência dele é pegar um exercício desse e deixar. Mas não. Desenvolve, enfrenta o exercício, né? Que dá conta. Tudo bem? Vamos lá. Sejam A e B pontos no plano OXY de coordenadas, respectivamente iguais a 2 menos 3 e 1 menos 1. Se R é uma reta paralela à mediatriz do segmento e intercepta o eixo Y no ponto 0, 3, então uma equação cartesiana para a reta R é, novamente você observa a geometria analítica e a geometria plana trabalhando sempre juntas. Não é? Então nós precisamos, como você tem observado, do conhecimento da geometria plana. Precisamos saber o que é a mediatriz de um segmento. Não é? Como nós já tratamos várias vezes. E vimos, inclusive, que a mediatriz de um segmento é um lugar geométrico. Por quê, hein? Isso.
todo e qualquer ponto pertencente à mediatriz do segmento, ele equidista dos extremos do segmento. Certo? Então, a mediatriz de um segmento é um lugar geométrico. Assim como a circunferência é um lugar geométrico. Por quê? A circunferência é o conjunto dos pontos do plano que obedecem a uma determinada propriedade ou característica. Eles equidistam de um outro ponto chamado de centro da circunferência. Assim como a parábola, a elipse, a hipérbole. Ok? Muito bem. Bom, então o primeiro passo é entender o exercício. Então nós temos A e B de coordenadas A, 2 menos 3, B de coordenadas 1 menos 1. Então, A e B pontos do nosso plano cartesiano. R é uma reta paralela à mediatriz do segmento AB. Então, nós vamos estar construindo aqui um segmento AB. Tudo bem? A, B. O que é a mediatriz de um segmento? Mas o que é que passa? Uma reta. Uma reta que é perpendicular ao segmento e passa pelo ponto médio desse segmento. Tudo bem? Esta é a reta chamada de mediatriz do segmento AB. Então, ela é uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio do mesmo. Tudo bem? Então, olha lá. R é uma reta paralela à mediatriz do segmento. Tudo bem? Vou chamar a mediatriz aqui de M, minúsculo. R é uma reta paralela a ela. Mediatriz desse segmento. Intercepta o eixo Y no ponto 0, 3. Queremos, então, uma equação cartesiana para essa reta R. Alguma sugestão? Podemos determinar o coeficiente angular de quem? Da reta suporte do segmento AB. Determinem para mim, por gentileza, o coeficiente angular da reta suporte do segmento AB. Eu sei que a mediatriz é o quê? Perpendicular a ela. Portanto, o produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1. Então, o que eu já tenho da reta M, que é a mediatriz? O seu coeficiente angular. Se a reta R é paralela a essa mediatriz, significa que ela vai ter o mesmo coeficiente angular. Então, da reta que eu desejo, eu conheço o coeficiente angular e conheço um ponto por onde ela passa, porque ele está dizendo que essa reta intercepta o eixo Y no ponto 0, 3. Se eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto por onde ela passa, novamente, equação fundamental. Vocês estão notando a importância da equação fundamental? Não é à toa que ela é chamada de fundamental. Tudo bem? Ok? Então, podemos proceder como vocês disseram. Podemos, então, determinar o coeficiente angular da reta suporte do segmento AB, ΔY sobre ΔX. Olha lá. Nós vamos ter, então, diferença entre as ordenadas menos 3 menos menos 1, diferença entre as ordenadas dos pontos. Diferença entre as abscissas dos pontos. 2 menos 1. O contrário aqui? Não importa. Eu vou usar daqui a pouco. Tá? Mas eu não preciso dela por enquanto, porque eu só quero esse coeficiente angular. E se essa reta é perpendicular, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Tá? Mas você podia também determinar a equação dessa reta, depois determinar o seu coeficiente angular e por aí vai. Eu só estou trabalhando com os coeficientes angulares. Tá? Então, repare, isso aqui vai ser menos 3 mais 1 sobre
1, ou seja, menos 3 mais 1, que é menos 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta suporte do segmento AB. Perfeito? Bom, como eu sei que a mediatriz do segmento é perpendicular sobre o coeficiente angular da reta AB, que é menos 2, ou seja, meio. Então, coeficiente angular da mediatriz é o oposto do inverso do coeficiente angular da reta AB, que é menos 2. Tudo bem, gente? Já fiz direto, né? Coeficiente angular da reta M, da mediatriz, vezes o coeficiente angular da reta B tem que ser igual a menos 1, eu já isolei o coeficiente angular da mediatriz. Tudo bem? Bom, como a nossa reta R é paralela à mediatriz, significa que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da mediatriz, que é, portanto, meio. Tudo bem? Se eu tenho o coeficiente angular da reta R e tenho um ponto por onde ela passa, que é o ponto 0, 3, que é a interseção dessa reta com o eixo Y. Vou aplicar novamente a equação fundamental, que é y menos y0, m, x menos x0. Vou escrever o zero apenas para te mostrar. Então, daqui nós temos, olha, que 2y menos 6 igual a x. Vamos ver o formato que está lá, né? Daqui nós podemos escrever x menos 2y mais 6 igual a 0, que é a letra B. Certinho? Ou seja, fizemos por um caminho extremamente rápido, apenas trabalhando com coeficiente angular e um ponto por onde ela passa. Somente isso, tá? Uma coisa que a gente sempre deixa claro, pessoal, e sempre está falando para vocês, é o seguinte. Nós temos que ter organização, evidentemente, em qualquer disciplina, na resolução dos exercícios, né? Muito ainda na analítica, porque você não se perde. Então, numa questão aberta, deixe muito bem claro todos os seus passos, tá? Isso é importante. A gente ainda continua vendo avaliações em que os alunos continuam com alguma desorganização na resolução. Então, para o examinador, isso é muito ruim, porque você tem que ficar tentando descobrir o que o aluno está pretendendo. Tá bom? Tudo certo? Vamos lá. Com relação a essas retas R, S e T, estou desalinhado, assinale o que for correto. Se R é perpendicular a S, então K é igual a 3, S e T são perpendiculares, S e T cortam o eixo Y no mesmo ponto, se R é paralela a T, mas cadê o restante? Então, sumiu. Sumiu. No número 8, perdi o restante da alternativa. Vamos analisar então a 1, a 2 e a 4. Se R é perpendicular a S, então K é igual a 3, S e T são perpendiculares, S e T cortam o eixo Y no mesmo ponto. Dá uma analisada, por favor.
Bom, evidentemente, então, que nós temos aí, na equação da reta R, um parâmetro envolvido, que é o K. No número 1 ele está dizendo, se R é perpendicular a S, então o valor de K deve ser 3. Concordam com isso? Vamos ver qual é o coeficiente angular da reta R. Menos A sobre B. O coeficiente angular da reta S é menos A sobre B, ou seja, 2/3. Perfeito? R é perpendicular a S. Olha, se ele está querendo que R seja perpendicular a S, significa que o produto dos coeficientes angulares tem que ser, na verdade, quanto, moçada? Menos 1. MR, menos 2 sobre K, que multiplica MS, 2/3. Isso aqui igual a menos 1. Bom, menos de lá, 2 vezes 2, 4, 3K, né? Então 3K igual a 4, ou seja, K igual a 4/3, e não 3. Tudo bem? Fala para mim, se o K for igual a 3, o que as retas vão ser? Certeza? Cuidado. Se K for igual a 3, elas não vão ser paralelas. Porque aqui vai dar menos 2/3. E aqui, 2/3. Então as retas vão ser concorrentes. Se fosse, aí sim, se fosse K igual a menos 3, nós teríamos 2/3 e 2/3, as retas seriam paralelas. Tudo bem? Tudo certo? Bom, S e T são perpendiculares? São? Então, o número 1, nós já vimos que é falso. Bem? Número 2, será que S e T são perpendiculares? Vamos ver. Aquele item 2 ali. Esse aqui é o item 1. Bom, primeiro, ele está falando sobre S e T. O coeficiente angular de S é dado por menos A sobre B. Então, menos 4 sobre menos 6, já até calculamos, que é 2/3. O coeficiente angular de T, vamos dar uma olhadinha. Como nós temos a equação reduzida, direto, então, o coeficiente angular é menos 3/2. Será que o produto dos coeficientes angulares, MS vezes MT, que vai ser 2/3, que multiplica menos 3/2, isso aqui dá menos 1? Com certeza. Então, as retas S e T são perpendiculares. S e T cortam o eixo Y no mesmo ponto? Bom, eu sei, item 3, que a reta T corta o eixo Y em que valor, hein? Qual é a interseção da reta T, a última lá, com o eixo Y? 0, 5/4. Esse é o ponto onde a reta T intercepta o eixo Y. A reta S, vamos ver onde ela intercepta o eixo Y. Dá para a gente saber? Dá. Reta S. Eu vou determinar o seu coeficiente linear, que é menos C sobre B. Olha lá. Isso aqui é menos 5/6. Portanto, o ponto onde a reta S intercepta o eixo Y, na verdade, é o ponto 0 menos 5/6. Então, elas não interceptam o eixo Y no mesmo ponto. Ok? Moçada, não sei o que aconteceu aí com esse item 8, que eu perdi o restante da frase lá. Tudo bem? Entendido? Alguma pergunta que vocês queiram fazer até agora? Não? Então, acho que nós podemos dar por encerrado. Na próxima aula a gente faz uma continuidade e a gente continua, então, vendo as questões que eu pretendo com vocês aí. Tudo bem? Obrigado pela presença.